Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e nós vamos estudar agora a parte 5, o método de Gauss-Jordan, da unidade 3, sistemas de equações. Bom, o método de eliminação de Gauss, relembrando, ele consiste em transformar um sistema linear original em um sistema equivalente que seja triangular superior. Qual é a diferença para o método de Gauss-Jordan? O método de Gauss-Jordan, ele transforma esse sistema linear original em um sistema equivalente, onde, ao invés de uma matriz triangular superior, a matriz dos coeficientes é a matriz identidade. Tá? E por quê? Qual é a vantagem? Bom, é um outro método de calcular, e a gente vai ver também que ele ajuda no cálculo da matriz inversa de A, que analiticamente é uma coisa muito complicada de fazer. Vale ressaltar que você pode ou chegar na matriz identidade, pelas transformações equivalentes, ou na matriz diagonal, que é uma alternativa do método de Gauss-Jordan. Então, relembrando, a eliminação de Gauss consiste em transformar o sistema linear original em um sistema equivalente com a matriz dos coeficientes, a matriz A, triangular superior, ou seja, você tem AX igual a B, e você chega no sistema equivalente UX igual a D. E aí você acha a solução do sistema UX igual a D por substituições retroativas. E essa solução X é a mesma solução do sistema AX igual a B. Já o método de Gauss-Jordan, ele consiste em transformar o sistema linear original em um sistema equivalente onde a matriz dos coeficientes é a matriz identidade. Ou seja, você tem um sistema AX igual a B, você chega no sistema IX igual a E e acha a solução do IX igual a E. Ora, mas se o I já é uma matriz identidade, a solução já é direta, porque o X é o próprio vetor calculado. Porque se eu pegar a identidade e multiplicar por X, dá o próprio vetor X. Então a solução já é direta. Bom, então o método é muito parecido, é um método de Gauss com alguns pequenos ajustes. Então na etapa 1, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, quando eu achar o pivô, eu tenho que transformar o pivô em 1, porque eu quero chegar na matriz de identidade. Então você divide a linha do pivô pelo número que dá o pivô igual a 1, ou seja, no caso você divide a primeira linha toda por 3. Aí você faz o Gauss normal, ou seja, você elimina a coluna abaixo do pivô. No caso aqui nós vamos eliminar abaixo e acima, mas como você está na primeira linha, você vai ficar só abaixo. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Então você elimina as linhas abaixo do pivô, utilizando operações elementares, ou seja, calcula os multiplicadores da mesma maneira e zera os elementos abaixo da diagonal do pivô, alterando toda a linha 2 e a linha 3. Bom, na etapa 2, faz a mesma coisa. Então, como eu quero chegar na matriz de identidade, você pega a linha do pivô e divide toda a linha pelo elemento, pelo valor que transforma esse pivô igual a 1. Ou seja, se o pivô é 1/3, eu divido toda a linha 2 por 1/3. E aí você faz a eliminação de Gauss. E aí é aquilo que eu falei. Por exemplo, como eu quero chegar na matriz diagonal, então agora eu não vou só zerar abaixo do pivô, que seria, no caso, a linha 3. Eu tenho que zerar também para cima. Então eu vou mexer na linha 1. Por quê? Porque eu quero chegar na matriz identidade. Então você elimina a coluna abaixo e acima do pivô, utilizando operações elementares. Mas é a mesma coisa, ou seja, o multiplicador da linha 1 vai ser o quê? 2/3 sobre o pivô, que é igual a 1, com sinal trocado, menos. E da linha 3 é 1/3 sobre 1, com sinal trocado, que é menos 1/3. E aí você faz também a mesma coisa. A nova linha 1 vai ser a linha 1 anterior, mais o multiplicador vezes L2, que é do pivô.
Nova linha 3 vai ser a linha 3 anterior, mais o multiplicador multiplicado pela linha do pivô. Então é a mesma propriedade de graus, só que agora eu vou zerar para cima também. E obviamente a linha 1 toda vai sofrer a modificação, assim como a linha 3. E aí, como eu quero chegar numa matriz diagonal, no caso uma matriz identidade, que também é uma matriz diagonal especial, com os elementos da diagonal igual a 1, eu tenho uma etapa a mais em Gauss-Jordan, a etapa 3. Por quê? Porque eu tenho que zerar também para cima do pivô. Mas antes disso, eu vou pegar o pivô da linha 3. Como eu quero a matriz identidade, eu vou transformar esse pivô em 1. Ou seja, eu divido toda a linha 3, no caso, por menos 8. Então, continua-se com o mesmo processo de Gauss, com a diferença agora que eu vou zerar para cima do pivô. Por quê? Porque eu quero chegar numa matriz identidade, que é uma matriz diagonal especial. Mas o procedimento é o mesmo, ou seja, eu pego o multiplicador da linha L1, que é 0 sobre o pivô 1, com sinal trocado, mas nesse caso aqui não vai dar 0, e 2 sobre 1 com sinal trocado, que dá menos 2. E aí você altera a linha 1 e a linha 2, para que você zere os elementos acima do pivô, alterando, consequentemente, a linha 1 e 2. E aí você chega no sistema equivalente, onde a matriz A transformada é a própria identidade, e o vetor B é o próprio vetor solução, ou seja, menos 3, 5 e 0. Uma alternativa, como eu falei antes, é você chegar na matriz A diagonal, ou seja, uma alternativa do método de Gauss-Jordan. E aí você calcularia a solução resolvendo um sistema diagonal bem simples. A vantagem de você usar a matriz A como a identidade é no cálculo da inversa, que a gente vai ver a seguir. Mas a matriz A poderia ser só a matriz diagonal. Se você não for transformar na inversa, você eliminaria aquele passo que você transforma os pivôs em 1. E o resto seria feito da mesma maneira. O caso geral do método de Gauss-Jordan é eliminação por colunas. Então, na etapa K, é a fase para remover a coluna K. Ou seja, você divide a linha K por AKK, para que você tenha 1 no pivô, elimina-se os elementos acima e abaixo do pivô e atualizam-se a matriz A e o vetor B. Então, o caso geral do método Gauss-Jordan é, na etapa K, você transforma o pivô em 1 e elimina a coluna K. Só que agora para cima e para baixo. E como é que você faz isso? Bom, você divide a linha K pelo valor do pivô, AKK, para que o pivô passe a ser 1. Então você mexe na linha K inteira. E você elimina os elementos acima e abaixo desse pivô AKK. Nas linhas I, com o I diferente de K, pelo método de Gauss, ou seja, calculando os multiplicadores e alterando as linhas por operações zero elementares. Então, o algoritmo de Gauss-Jordan ele é bem similar ao algoritmo de Gauss normal, com a diferença que você vai transformando o pivô, né, para 1 e a linha toda, e vai fazendo as mesmas operações de Gauss, calculando os multiplicadores e as operações zero elementares. Então, como exercício, resolva o sistema linear, aquele mesmo benchmark que nós estamos usando, pelo método de Gauss-Jordan. E você vai chegar na mesma resposta, menos 3, 5 e 0. Uma coisa importante do método Gauss-Jordan é que ele permite que você calcule a matriz inversa, que é uma coisa analiticamente complexa de fazer. Então, o método de Gauss-Jordan, ele permite calcular essa matriz inversa ao mesmo tempo que você vai calculando a matriz de identidade. Basta que você aplique na matriz de identidade
as mesmas operações elementares que você vai aplicando na matriz dos coeficientes. Então, explicando melhor, se eu tiver a matriz A, original, cheia, e se eu vou fazendo operações L elementares para chegar na matriz identidade, que é o que o método de Gauss-Jordan faz, se eu pegar a matriz identidade e aplicar as mesmas operações L elementares que eu fiz lá para transformar A em identidade, no final eu vou ter a matriz inversa de A, o que é uma coisa muito boa. Então, como exemplo, vamos usar o método de Gauss-Jordan para determinar a matriz inversa de A, essa matriz A dada. Então, inicialmente, a primeira coisa que se faz é construir essa matriz aumentada, A e I. Ou seja, você coloca a matriz A à esquerda e a matriz identidade à direita separada. Então, você aplica o método de Gauss-Jordan para achar a inversa. Como eu estou interessado só na inversa, eu não preciso trabalhar com o vetor B. Então, você faz o mesmo processo de Gauss-Jordan, ou seja, você vai transformar o pivô em 1, dividindo a primeira linha por 2. E as mesmas operações que eu faço em A, eu faço na identidade. Aplicando, então, o Gauss-Jordan, a etapa 1, eu vou zerar a coluna abaixo do pivô igual a 1. Note que na identidade ela já está dividido o primeiro elemento A1 por 1 meio, que é exatamente o que eu fiz para transformar o pivô na A igual a 1. Então, as mesmas operações que eu vou fazer em A para zerar abaixo da diagonal, eu vou fazer na identidade. Na etapa 2, você transforma o pivô igual a 1, ou seja, dividindo toda a linha 2 por menos 1, fazendo as mesmas operações da identidade. E aí você vai zerar para cima e para baixo, porque você quer chegar na matriz identidade, fazendo as mesmas transformações na matriz identidade, porque você quer chegar na inversa. E finalmente você vai para a etapa 3, que é pegar o último elemento, o pivô, e zerar para cima, fazendo as mesmas operações na matriz identidade. Então, no final, eu vou ter a matriz A transformada na matriz identidade e a identidade transformada na matriz inversa. E, reforçando, é um método muito mais fácil e direto do que calcular analiticamente a inversa, que pode ser muito complicado, principalmente se você tiver um sistema de ordem n muito grande. Então, como exercício, usando o método de eliminação de Gauss-Jordan, determinar a matriz inversa de A, essa matriz A dada, e modifica o algoritmo de Gauss-Jordan tal que receba uma matriz como entrada e calcula a sua inversa, ou seja, a inversa de A. Aquele algoritmo que a gente viu lá para achar a solução de Gauss-Jordan, você modifica o algoritmo para calcular a inversa. Bom, como vantagens do método de Gauss-Jordan, para achar a solução do sistema, ele evita o uso da retrosubstituição, ou seja, porque você chega direto na matriz identidade e que o vetor B modificado já é a própria solução. Ou, se eu chegar naquela alternativa da matriz diagonal, facilmente você calcula a solução só dividindo cada linha pela matriz A. Além disso, ele permite calcular a matriz inversa de A, que é uma grande vantagem, e mantém aquelas mesmas vantagens de Gauss, ou seja, você sabe exatamente o número de passos e aquelas outras vantagens que a gente já comentou. Como desvantagens, Gauss já é um método caro. Gauss-Jordan é mais caro ainda. Por quê? Porque você faz mais eliminações para chegar na matriz de identidade, ou seja, tem inclusive aquela etapa 3, naquele sistema 3x3 de exemplo, né? Porque você tem que trabalhar com o pivô da última linha. Então você faz mais cálculos ainda do que o Gauss. Além disso, tem aquelas mesmas desvantagens do Gauss, ou seja, o número de passos continua fixo, o que é interessante, mas não pode ser diminuído, o que é ruim.
E também não funciona bem para as matrizes esparsas, assim como o método de Gauss.